Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre como estruturar um parágrafo. É um assunto que tem muito a ser falado sobre ele. Essa parte mais técnica da escrita pode ser um problema para muitos escritores, mas com o tempo, alguns estudos, fica cada vez mais fácil e natural de fazer. Nesse vídeo eu vou focar na estrutura básica das informações desse parágrafo. Em outros vídeos vou falar sobre como deixar ele mais emocionante, também como fazer de fato a revisão dele, entre outros assuntos relacionados à parte de escrita mesmo. Como são assuntos extensos, vou fazer vídeos específicos sobre cada assunto. Antes de entrar na parte prática, como gosto de fazer aqui no canal, precisamos falar sobre a parte teórica, e vou ser breve. Precisamos falar das benditas coesão e coerência. Lembra disso? É falado na escola e talvez até menos do que deveria, mas é fundamental para construir um bom texto. No resumo, coesão e coerência é basicamente a compreensão do texto. Um texto sem coesão e coerência é um texto com muitas palavras que não significam nada, ou pelo menos não dá para entender o que o autor do texto quer dizer. Não vou entrar em detalhes mais técnicos, mas o que você precisa se preocupar a princípio é com os conectivos, aquelas palavras de transição. Quem tem blog já se deparou com esse termo. É aquele mais, porém, entretanto, então, entre muitas outras. Isso ajuda na hora do leitor entender o raciocínio, ajuda a conduzir a leitura a ficar mais compreensível. Mas, porém, todavia, entretanto, não recomendo usar muito isso. Use essas palavras de transição com moderação e tente variar entre elas. É o tipo de coisa que você preste atenção na hora da revisão, mas isso fica para outro vídeo. Aqui o foco é ter essa leitura compreensível, e o texto também precisa ter um sentido. Então evite redundâncias, enrolações, repetições, sem necessidade, porque algumas repetições podem ser necessárias sim, tem informações que precisam ser reforçadas, mas geralmente não precisa, então evite, a não ser que saiba o que está fazendo. Então vamos para a parte prática para ficar mais fácil de entender como de fato construir esse parágrafo. Se o seu objetivo é escrever um parágrafo que descreve o João indo comprar pão na padaria, essa informação precisa ficar clara. Mas estamos falando de literatura, porque se fosse um texto jornalístico, provavelmente o ideal é escrever a informação de forma mais direta possível. Na literatura já não deve ser assim, porque senão fica muito chato e não vai envolver o leitor na trama. Então vamos na construção desse parágrafo onde o João foi comprar pão. Primeira coisa, precisamos construir a cena na nossa cabeça. O João foi comprar pão aonde? Como é a rua? A padaria é longe? Tem muita gente na rua? Ele está a fim de ir? Ele está com fome ou com sono? Isso está ligado à ambientação. Você não precisa descrever tudo nesse parágrafo, mas você precisa ter a imagem clara do que está acontecendo e onde está acontecendo. Se você sabe o que vai acontecer, como e onde, vai ser muito mais fácil escrever. Muitos detalhes podem surgir no meio da escrita, vão surgindo ideias e vão complementando até levando a história para outras direções. Mas já ter uma clareza do que quer e onde quer chegar vai ajudar principalmente nas primeiras frases. Muitas vezes o mais difícil é começar a escrever, e aí que pode ter aqueles bloqueios criativos. Quando começamos a escrever, as coisas começam a fluir com mais facilidade. Então tenha clareza do que vai acontecer na cena, as informações que precisam estar nesse parágrafo, mesmo que seja um parágrafo curto, de transição entre uma fala e outra. Quanto mais clara for a imagem na sua mente, mais fácil fica descrever. Então eu decidi que essa cena do João indo comprar pão vai se passar em uma cidade grande, e tem muita gente na rua, e ele não gosta dessa barulheira de carros matinal. Ele vai, mas vai reclamando. O João vai ser reclamão. Já definimos uma ambientação básica, mas por ser literatura, precisa de algo mais do que apenas ir comprar pão e voltar para casa. Precisa ter algum tipo de conflito. Mas como é só um exemplo, não precisamos elaborar muito aqui. O conflito vai ser que ele não gosta de filas e a padaria vai estar cheia. E quando chegar na vez dele, o pão vai acabar. Ele vai precisar esperar a próxima leva. Essas são as informações, é um exemplo bem básico, num formato quase que de uma crônica. Sabendo o que vai acontecer, vamos construir o parágrafo. Nesse ponto, se você é iniciante, eu aconselho escrever frases curtas, ou quebrar a estrutura desse parágrafo em algumas etapas para você entender melhor do que vou dizer. Mas não precisa fazer dessa forma. Quando for escrever seu texto, já pode ir direto, deixa fluir. Aqui vamos devagar para facilitar a compreensão. Frases curtas são frases com períodos simples, ou seja, sem vírgulas no meio quebrando o raciocínio, sem muitos verbos. Quanto mais longo for um período, mais difícil fica o entendimento. Em alguns momentos vai ser o que você precisa, mas se você está começando, fica no mais fácil porque já pode ser o suficiente. Eu sei que frases mais longas deixam o texto mais bonito, mas se você tem dificuldade em escrever parágrafos, começa dominando o básico, depois você avança. Inicie o parágrafo de forma simples. João acordou cedo, desceu os 5 andares do seu prédio, precisou usar a escada porque o elevador estava cheio e não queria esperar. Frases curtas, só a última que é um pouco mais longa. Você entende que está acontecendo de forma fácil. Existe uma ordem de acontecimentos bem clara. Para ir na padaria, precisa acordar. Para chegar na rua, precisa sair de casa. E o como foi só uma graça para mostrar um pouco da personalidade dele. Mantenha a ordem de acontecimentos. É o básico para manter um raciocínio compreensível. Ele não gosta de esperar. E como no final já decidimos que ele vai ter que esperar na fila, vai reforçar o quanto vai ser ruim para ele. É uma antecipação. É algo que já falei em outro vídeo, uma técnica muito útil para reforçar emoções, vou deixar nos cards. Vamos continuar o exemplo. Precisava comprar pão, mas não gostava de ter que sair de casa para isso. Temos um período composto, temos uma palavra de transição bem comum, o mais.
A padaria ficava a 2 quadras da sua casa e rezava para que não tivesse fila. Continuamos com frases curtas, tudo acontecendo em ordem. Estamos mostrando um pouco do nosso protagonista, desenvolvendo um pouco sobre a sua personalidade, sem ser tão claro dos seus motivos. Os acontecimentos apenas estão seguindo uma ordem cronológica com frases simples. Não precisa complicar mais do que o necessário. Continuando. A rua estava movimentada e isso poderia significar um mau sinal. Continuamos com frases simples e quebrando as informações em blocos menores. E aqui temos algo que pode ser interessante. Sempre que possível é bom estimular a curiosidade do leitor. Um mau sinal. Um mau sinal do que exatamente? O leitor vai precisar continuar lendo para entender. Esse exemplo é algo tão básico que fica complicado fazer isso. Mas tente escrever algumas frases com informações inconclusivas para que seja explicado mais para frente. Não revele tudo de uma vez. Vai envolvendo o leitor. As informações precisam ser gradativas. Uma frase leva a outra. Um parágrafo leva a outro. E um capítulo leva a outro. Isso vai deixar o seu leitor preso na leitura. Mas sei que isso pode ser complicado de fazer no início. Então apenas escreva da melhor forma que conseguir e não seja tão exigente com o resultado. Na revisão você melhora, então foca em revelar os acontecimentos aos poucos. O barulho dos carros e os passos apressados causavam inquietação em João. Nasceu e cresceu em uma cidade pequena. Falamos mais um pouco sobre João e por que ele tem esse incômodo, e não revelamos imediatamente o motivo de ser um mau sinal. Uma história precisa de um desenvolvimento, mas não precisa revelar tudo a princípio, sempre de forma gradativa. Aconteceu o que temia, a fila dava voltas no quarteirão. Irritado, precisou esperar. Após longos minutos de espera, sua vez finalmente chegou, mas o pão havia acabado. Pronto, terminamos um parágrafo. Aqui a história pode continuar com uma fala ou outro parágrafo, o que preferir. É um exemplo bem básico. O tamanho do parágrafo varia de acordo com o que você precisa falar. Parágrafos muito longos podem cansar o leitor, então quebre eles em parágrafos menores, mas não precisam ser minúsculos de 1 ou 2 frases. Intercalar com diálogos pode ser uma boa estratégia para segurar de forma mais fácil a atenção do leitor. Você quebra o ritmo assim. No resumo, para você estruturar um parágrafo, você precisa ter clareza do que vai acontecer na cena, onde vai acontecer e quem vai participar. Você escreve os acontecimentos de forma clara e gradativa. Use frases curtas a princípio. Depois, quando tiver mais fácil escrever o texto, você usa frases com períodos mais longos. Isso pode ser mudado na revisão. Vou fazer um vídeo completo sobre a revisão em breve e vou abordar em mais detalhes sobre isso. Mas basicamente eu recomendo escrever o texto todo sem se preocupar tanto com as partes mais técnicas da escrita. O foco principal é colocar as informações no papel, de preferência na ordem que faça sentido, que acredito que é a parte mais complicada. Depois você vai melhorando, lapidando o texto. Seria como uma segunda mão de tinta. Melhora os detalhes em uma segunda mão de texto. Aí você organiza as frases que não ficaram tão claras, acrescenta informações, retirando o que não precisa. Entra a parte de revisão mesmo. Vou entrar em mais detalhes em outro vídeo. É um assunto bem relevante e precisa ser visto com mais calma. Então, voltando ao resumo, mantenha clareza nas descrições. Não precisa encher de detalhes desnecessários. Não importa o quanto seja complexo o seu universo. Não vai adiantar se o leitor não conseguir visualizar de forma clara o que está acontecendo. Busque sempre descrever as cenas de forma clara. As frases curtas vão ajudar nisso. E para complementar tudo o que falei neste vídeo, recomendo que assistam um vídeo aqui no canal que fala sobre a técnica do mostre e não fale, que é basicamente não dar tudo mastigado para o leitor. É bem fácil de entender e fiz um vídeo só sobre isso. Ser claro nas descrições não é mastigar todas as informações, seja claro no texto, mas não precisa explicar todas as suas intenções, mensagens, ideias. Deixe subentendido, deixe o leitor tirar suas próprias conclusões, mas ele precisa entender que o personagem está chorando, por exemplo, mas você só não precisa dizer com todas as letras que ele está chorando porque tem medo de ficar sozinho. Eu explico melhor no vídeo. E muitas coisas que falei aqui neste vídeo eu aprendi nesse livro aqui, Como melhorar um texto literário. Ele é bem prático e tem bastante informações úteis para quem quer se aprofundar nesse tema. Está bem baratinho na Amazon e vou deixar meu link na descrição e no comentário fixado. Comprando pelo meu link, você ajuda o canal e não vai te custar nada mais por isso. É um livro que recomendo porque foi útil para mim. Então, até a próxima!